Muito boa noite, amigo internauta da TV das Artes. Nós falamos ao vivo, direto do auditório da Assise, Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu das Artes, que está nesta semana recebendo os candidatos a prefeito de Embu das Artes. Esse encontro nasceu de um encontro anterior com os empresários que apresentaram as suas preocupações, as suas demandas em relação ao futuro da cidade. Essas preocupações foram transformadas em perguntas que estão aqui sobre a mesa para serem direcionadas aos candidatos e assim o eleitor poder saber e conhecer quais as ideias e as propostas destes candidatos. Nós começamos esses encontros na segunda-feira recebendo os candidatos Nivaldo Orlandi, Toninho Serapião e também o doutor Pedro Valdir, que estiveram aqui conosco. Hoje, dando continuidade, eu tenho aqui ao meu lado o doutor Almir, que também é candidato a prefeito. As regras do nosso encontro são simples. Inicialmente, o candidato responde a uma pergunta padrão. Posteriormente, ele mesmo vai sortear, dentre esses envelopes que estão aqui, as 3 seguintes perguntas e, ao final, faz as suas considerações finais. Sempre com 4 minutos de tempo para a resposta. Para começarmos, então, o nosso bate-papo com o doutor Almir, eu vou convidar o presidente da Associação Comercial, o senhor Batista, para que faça a primeira pergunta. Candidato, o senhor terá 4 minutos para essa resposta. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Almir. Obrigado por ter aceito o nosso pedido. E a pergunta primeira, doutor Almir, é o seguinte: por que o senhor pretende ser prefeito de Embu das Artes? Bom, pretensão, na verdade, não seria a palavra para a gente poder colocar no contexto, tá? Eu entendo esse momento político como um dever. Na verdade, o verbo a ser conjugado é dever. Eu tenho um dever social. Essa questão da pretensão, ela se coloca em um contexto de trabalho político, na verdade, veio desenvolvendo um acompanhamento. Eu não estou aquém dos acontecimentos da cidade, muito pelo contrário, eu estou focado, acompanhando diretamente o nosso caminhar político aí há mais de 20 anos. E a gente, de forma notória, a gente vê que as administrações, de forma sucessiva, têm os seus apontamentos de planejamento, mas que são fracassados no decorrer da sua administração. Então a gente vem percebendo isso. Em ato contínuo a gente quer escolher um novo nome, a gente tenta apoiar, tenta fazer um trabalho, mas infelizmente a questão de governo, a questão de máquina se mantém com esse contexto político. A gente vem acompanhando e vê que a cidade ela toma um rumo não de cunho social, mas de cunho de grupo empresarial. Infelizmente a gente vê que a gestão pública ela acaba se caminhando por uma situação de um grupo que acaba fazendo a gestão em benefício próprio, tá? Isso é o que eu vejo, é o que os meus colegas de partidos que acompanham esse trabalho que vem também, os eleitores que nós falamos na rua também têm essa mesma visão. Enfim, quando eu assumi o PEN, aqui no Embu das Artes, o PEN 51, a ideia era a gente buscar uma pessoa que realmente fosse uma opção dentro da cidade, para que a gente pudesse trabalhar nesse perfil de uma terceira opção, de uma opção que já seria os 2 candidatos que já estavam se apontando. Mas, infelizmente, a política está com descrédito tão grande que o grupo não conseguiu visualizar essa pessoa. E aí veio, no trabalho, no contexto que estava andando, os companheiros de partido apontar o meu nome para sair candidato a prefeito. E, como eu disse, eu tenho um dever social, eu tenho um compromisso com o Embu das Artes. Eu resolvi aceitar essa missão, tá? Esse embate político aqui, e assim não é a minha pretensão. É um dever que eu tenho, eu me coloquei e vou trabalhar realmente para que essa política seja diferenciada e que nós temos realmente uma gestão pública voltada ao social, não ao cunho empresarial como está sendo hoje. É isso daí. Muito bem. Doutor Almir, nós combinamos. O senhor terminou aqui a sua resposta ainda com tempo de crédito de 1 minuto e 20 segundos. Então, nós vamos computar esse tempo nas considerações finais, para que não haja prejuízo, né, da sua fala. E então, eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse o sorteio
para a nossa segunda pergunta. O senhor pode sortear dentro desses envelopes. Mas veja que eu comecei bem, né? Eu já comecei com crédito. Isso é bom, né? Para o gestor, isso é maravilhoso. Bom, vamos essa segunda aqui. O senhor Batista, presidente da Associação Comercial, fará a segunda pergunta. Novamente, o candidato tem 4 minutos para a sua resposta. Eu gostaria de ressaltar que todos os candidatos foram convidados a participar, apenas o candidato Ney Santos decidiu não participar destes encontros aqui na Assise. Por favor, senhor Batista, pode fazer a pergunta. Candidato, doutor Almir, a pergunta é sobre enchentes. Qual o seu plano para minimizar as frequentes enchentes que têm imputado enormes prejuízos para o comércio e a população? Bom, vimos aqui uma pergunta um tanto quanto aí relacionada aos acontecimentos atuais, né? Eu me recordo que até uns 2 anos a gente não tinha esse tipo de situação aqui no Imbu. A chuva caiu, uma tempestade aqui, talvez ali debaixo ali do Rodonel ali tinha um pouquinho de água, mas nunca da forma que está tendo hoje. Tem um colega aqui que é o Zanella, despachante aqui, que teve a loja dele inundada, perdeu vários documentos, entre outros lojistas. Tem um posto de gasolina perto da Belas Artes também, que o pessoal choveu, lama até a cintura. Agora, o porquê disso, né? Na verdade, vocês falam um projeto de uma pessoa que está realmente motivada a fazer um ato social de gestão voltado ao social. Só que é 20 anos de desgraça, né? Desgraça social, que um grupo de interesse próprio vem se colocando na cidade e aí vai acontecendo essas situações. O porquê? Então, eu me coloco na seguinte situação. Para a gente ter uma resolução, a gente tem que achar o foco do problema. Para você fazer uma análise, um estudo, para você empregar o quê? O recurso, empregar o projeto para que se resolva essa situação. Não tem nada de forma mágica. O que eu vejo nesse contexto de alagamento é que foram feitos alguns galpões, né, nas margens de onde está se alagando aqui, galpões gigantescos, imensos, onde ali havia morros de mata, né, de Mata Atlântica, inclusive. E simplesmente eu sempre ouvi no Imbu que todo lugar que você ia fazer uma construção era de manancial, que não pode. Ou ali era de manancial, não pode. Sempre tinha essa dificuldade. De repente, de um tempo para cá, a gente não vê mais essa situação de área de manancial, tudo pode. Né? A pessoa tem uma área imensa, ali não pode, porque ali é ZEIS não sei o quê, ali é ZEIS 1, ZEIS 2, ali é ZEU, e tem essa divisão. Mas, de repente, no apagar das luzes, começa a se levantar um galpão. De repente, no apagar das luzes, começa a fazer um outro empreendimento que não se podia fazer naquele local. E sem qualquer planejamento ambiental, sem qualquer planejamento para que atenda dentro daquele contexto de região, aquele empreendimento está sendo feito. Então, claro, choveu, a gente não tem mais a esponja natural, que seria as matas, né, ao redor dessas obras que foram feitas. É claro que a água vai desaguar onde? Na Baixada. Se você tem um rio pequeno, onde cabia alguns milhões de litros de água, e agora isso aí colocou 10, 20 vezes mais, claro que você tem que ter o quê? Uma estratégia de um planejamento para alargar esses rios, né, de forma que você possa o quê? Ter esse acesso de água. Então, de forma sumária, primária, o que você vê é o quê? Uma situação de você remediar uma situação que não foi planejada. A gente vai ter que entrar no contexto de administração, já de forma imediata, para se resolver aquela situação, que é central, inclusive, aqui no Cercado acontece muito isso, em outros bairros, é você poder o quê? Aumentar a canaleta dos rios, isso de forma emergencial, mas claro que com estudo prévio, para você poder o quê? Nas enchentes, nas chuvas, a água escoar e não prejudicar aqueles imóveis que tem na região com a questão de enchente. Então é essa a minha análise do que acontece no problema, né? Que não é só ali, outros locais também, mas devido o quê? Construções de forma gigantesca, sem nenhum planejamento, sem nenhum respeito ao meio ambiente, que ocasiona essa questão de alagamentos. Muito obrigado ao candidato, doutor Almir. O senhor também economizou aqui 30 segundos. Eu vou colocar aqui na conta para que o senhor possa usar nas considerações finais. Você é o melhor prefeito. Novamente, peço que o senhor, por favor, escolha um dos envelopes. O senhor Batista fará novamente a pergunta. O senhor Batista, que é presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Imbu,
que em menos de um ano vai completar 50 anos de atuação aqui na cidade, sempre pensando no desenvolvimento econômico e social. Doutor Almir, a pergunta é sobre segurança. Qual será a sua atuação para reduzir a criminalidade de uma forma geral? Bom, meu caro Batista, vamos lá. Claro, vou procurar responder todas as questões aqui de forma objetiva, tá? Eu queria só fazer um apontamento, que eu assisto muito também debate em TV, e a gente não consegue ficar muito tempo assistindo, porque a pessoa pergunta uma coisa e o cara vai lá para o outro lado. Na verdade, é isso que a gente acontece. Eu tive hoje, eu não consegui acompanhar os debates aqui anteriores, mas hoje me mostraram algumas partes lá pelo celular, e é lamentável, né, a falta de respeito ou a questão de a pessoa subjugar o intelecto, a inteligência de quem está assistindo ou quem está compondo esse tipo de programa aqui. Mas, enfim, a segurança. Eu moro no Embu desde 1979, no bairro do Santo Eduardo, tá? Então eu cresci lá, moleque de rua assim, né? Tá andando ali sempre com o pessoal, no gueto, ia para a escola a pé, voltava a pé, não tinha a mordomia que meus filhos têm hoje, né? Vai para a escola de carro, volta de carro. Então a gente cresceu acompanhando o crescimento e os problemas da questão dos bairros, né? E a questão de segurança, se a gente for falar numa questão de problemática ampla, eu acredito que se resolve na questão de educação. Investimento com programas de educação, porque só com a educação é que você consegue trazer no cidadão uma conduta diferenciada, de oportunidade, na questão também de geração de emprego, que muita gente está aí na rua roubando o celular, roubando R$50 porque não tem oportunidade de emprego. Mas você tem duas situações, você tem essa que é a preventiva, que é a gente trabalhar para prevenir a questão do aumento, controlar a questão da segurança, e a questão também daquela segurança que vai para a rua, que é o policial militar, que vai estar atuando de forma para inibir o cometimento de crime, né? Hoje o crime acontece da seguinte forma, vamos dizer, esses crimes menores. O pessoal vai trabalhar, sai de casa às 6h da manhã, já tem um motoqueiro esperando na esquina para roubar o celular e roubar o dinheiro da pessoa. Vai voltar também da mesma forma, já tem o cara esperando ali. Mas por que acontece essa rotina? Por que essa rotina de assaltar o celular e constantemente, às vezes com violência, às vezes a pessoa tem um carro roubado, tem uma moto roubada? Justamente porque não tem uma questão de um policiamento efetivo na rua que iniba de forma eficaz esses cometimentos de pequenos delitos. Então a pessoa fica circulando dentro da cidade de uma forma que ele escolhe alguns horários, de uma forma totalmente livre, com liberdade para empunhar uma arma e poder cometer esses crimes. A gente tem lá no Santo Eduardo, você tem ali a base da Polícia Militar, só que você, andando pelo município, você vê poucas viaturas e quase nenhuma da Guarda Municipal, né? Guarda Municipal, que é uma guarda instituída pelo município, você antes ali, talvez, alguns anos, era direcionada à questão patrimonial, né? de cuidar e zelar da questão do patrimônio. Isso aí se ampliou juntamente com os outros sistemas de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e a Guarda Municipal passou a ter um papel também de atuar na rua de forma enérgica para o combate do crime, vamos dizer assim, né? E hoje, como eu disse, não vemos de forma como queríamos estar vendo nas ruas, policial ou guarda municipal atuando. Então, o que é que precisamos fazer no contexto de programa de governo? Aumentar o contingente da Guarda Municipal, né, abertura de concurso público para que se amplie essa Guarda Municipal, dar uma condição de trabalho de ferramenta, né, ou seja, uma arma decente para a pessoa trabalhar, material adequado, vestuário adequado, carros que eles possam realmente se movimentar dentro da cidade, transporte mais rápido também, talvez moto, até mesmo bicicletas dentro do centro do Embu também, para que possa ter essa ronda mais extensa dentro do município, mais preparada para estar o dia a dia e evitando, porque se você está ali, tem um posto de uma guarda municipal, claro que o delinquente... Candidato, peço que o senhor conclua. Claro que o delinquente ou o ladrão, ele vai pensar 2, 3 vezes para cometer aquele tipo de delito ali. Então essa seria a minha atuação, educação e a segurança efetiva. Obrigado ao candidato Dr. Almir. Nós vamos passar, portanto,
para a penúltima pergunta. Peço novamente que o senhor escolha um dos envelopes. Novamente, o senhor Batista fará essa indagação e o senhor terá novamente 4 minutos para a resposta. Doutor Almir, a pergunta é sobre orçamento. Com a redução das receitas orçamentárias, como administrar a cidade? Custeio, funcionalismo e dívida. Orçamento público. Bom, gente, para a gente falar um pouco sobre orçamento público, a gente tem que entender o que é que o município arrecada de forma efetiva. Basicamente, ele está atrelado à questão de IPTU e o ISS e algumas taxas que o município tem. E os recursos que vêm de fora, né? Recursos, por exemplo, o IPVA do carro, né? Que vem também para o município, ICMS, que também vem para o município, contribuições até na questão do nosso cinturão verde aqui de extração de óleos ou outros tipos de materiais também, que vem a compensação para o município. E a gente tem no site da Prefeitura de Imbu a lei de transparência, você clicando ali você tem alguns apontamentos de gastos, etc, etc, etc. E a gente vê que esse ano, até o mês de julho ali, a gente tem uma arrecadação geral de quase 400 milhões de reais. Então eu acredito que a gente pode despontar até o final do ano com em torno de 700 milhões de reais. Aí eu como um simples mortal, né, um eleitor, que acompanha essa política no nosso município, de forma geral do Brasil, e, enfim, de uma forma ampla, como é que a gente gasta 700 milhões no Imbu das Artes? Porque eu saio da minha calçada, da rua da minha casa, eu vou para a calçada, eu não tenho asfalto, é só buraco. Se você precisa de ir no atendimento médico, você descobre que o atendimento médico tem que ficar 4 horas na fila e chega lá, o atendimento não tem o medicamento que você precisa tomar naquela situação. Lá no Santo Eduardo, de novo, abriram a UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, e inauguraram essa UPA, mas a UPA ficou fechada por uma semana porque não tinha o funcionário para funcionar a UPA. Aí o que fizeram, de forma ilustre, né, o administrador público, fechou o pronto-socorro do Vazame. Para quê? Para migrar as pessoas que atendiam no Vazame, que já diziam que era ruim, para atender na UPA. Ou seja, então o atendimento que era ruim no PS do Vazame foi transferido para a UPA. É o que está funcionando a UPA, um empreendimento ali que disseram gastar milhões ali também. Ou seja, não tem esse atendimento. Aí a maternidade aqui do PS também do centro, faltando 6 meses para também terminar o pleito do nosso prefeito, simplesmente também, vou fechar porque vai reformar. Ou seja, de 8 anos que você teve para fazer isso, você resolveu 6 meses fechar. Então, se reduzindo na saúde, o que é que a gente tem para gastar? Transferindo a questão de valores, a saúde hoje teria 23 milhões em média por mês. Não é por ano, é por mês, 23 milhões. Como é que gasta 23 milhões em unidades de saúde que não funcionam direito? Então a questão, respondendo, meu amigo Batista, a questão aqui não é como achar fórmulas milagrosas para empregar o dinheiro do Imbu. Porque dinheiro tem, não é pouco, é muito dinheiro. Dinheiro tem para você deixar essa cidade, que é uma cidade modelo. Agora, desde que você empenhe esse dinheiro para o município, desde que você empenhe esse dinheiro para as necessidades sociais, desde que você empenhe esse dinheiro para projetos que realmente atendam a necessidade de toda a sociedade, tanto para a segurança, tanto para a educação, tanto para a saúde. Agora, só outra situaçãozinha, há mais ou menos uns 40 dias, ou quase 2 meses, o juiz aqui da comarca de Imbu das Artes, ele solicitou, né, ao prefeito que demitisse 700 cargos de comissões. E cargos de comissões, para quem não sabe, ele gira em torno mais ou menos de R$ 1.500 a R$ 9.000 o salário de um cargo comissionado. Esse cargo comissionado é um cargo indicado por um vereador, né, por um político para atuar em determinada área. Só que, infelizmente, se a gente for fazer uma média desses 700 cargos que o juiz pediu para mandar embora do município, para que o prefeito demitisse, se a gente colocar uma média de R$ 3.000 de salário, que é uma média baixa ainda, a gente está falando de 2 milhões e 100 por mês de cargo de comissão. Para uma pessoa que trabalha... Acho que o candidato conclua, por favor. Para uma pessoa que trabalha exclusivamente para fins de atendimento político da sua pessoa que se agraciou naquele cargo. Então, ou seja, é uma questão de enxugar
visualizar a necessidade e transformar essa receita nas necessidades sociais sem colocar em outro rumo esse dinheiro. Obrigado, doutor Almir, pela sua resposta. Nós já estamos caminhando para o momento final desse encontro. Lembrando que nós iniciamos essa conversa com os candidatos na segunda-feira. Já recebemos aqui o candidato Nivaldo Orlandi, também Toninho Serapião e o Dr. Pedro Valdir. Essas entrevistas você confere aí no site da TV das Artes, e onde também essa nossa participação aqui com o Dr. Almir estará posteriormente disponível para que você possa assistir depois. Gostaria agora de passar a palavra novamente ao presidente da CISI, senhor Batista, para a última intervenção. Candidato, o senhor terá um tempo extra, porque nós computamos aqui, além dos 4 minutos, o senhor terá mais 1 minuto e 50 segundos que o senhor poderá utilizar agora nessa última resposta. Doutor Almir, o senhor então vai responder essa última pergunta, que são as suas considerações finais sobre tudo que o senhor falou, alguma coisa que o senhor também queira abordar também que não foi perguntado. Então fica à sua disposição. Ótimo. Bom, gente, como eu disse a princípio aqui, tudo vem de uma caminhada, de um projeto, né? E a gente está em uma condição de grupo partidário unificado para uma política melhor. Ou seja, nós temos um grupo de partido que não tem coligação com nenhum outro partido aqui do município, nós estamos saindo com chapa pura. Agora, por que chapa pura, doutor Almir? Não é porque a gente é ruim, não. Infelizmente, nesses 2 anos e meio que eu trabalhei na questão política aqui do município, infelizmente, a palavra que eu mais ouvi foi estrutura. Ou seja, eu falei com lideranças, eu falei com políticos, eu falei com empresários, e toda a situação foi estrutura. Ou seja, a questão social, a necessidade do povo não vem em primeiro lugar, só vem as finanças, infelizmente. Então, ou seja, a política está nesse descrédito porque ela desvirtuou o seu caminho originário, que é atender à questão social. Ela virou uma situação de interesse empresarial, ou seja, junta-se ali alguns partidos que têm uma condição financeira de estar investindo em material de rua, né? E aí se alinha em uma condição seguinte: olha, você não tem condições de chegar em lugar nenhum, meu amigo. Você não tem condições de chegar em nenhum. Só que eu sou um cara que eu tenho fé. Né? Eu sou uma pessoa que tem muita fé. E como eu disse, eu estou aqui num dever social, estou aqui num compromisso pelo nosso município de Embu das Artes. Então eu tive nesses 2 anos e meio aí oportunidades, né, que veio aí de forma obscura para que eu não viesse candidato. Eu dibrei todas elas e hoje sou candidato, fui aí o segundo a ter minha candidatura registrada. E nesse conceito aqui eu estou candidato para realmente brigar para que nós tenhamos um município melhor politicamente, nós sejamos exemplos até para outras cidades. Agora nós temos aí 3 candidatos que tiveram o seu registro de candidatura indeferidos. Nós temos outros que, inclusive, já participaram aqui. Agora, o que nós precisamos... Eu sou só mais um cara, né? Eu vou votar, eu sou eleitor, eu vou ter meu voto. Agora, todos que estão aí, inclusive, né, assistindo esse programa, os empresários de forma geral, tem que também assumir esse compromisso. Né? Não pode ser omisso: olha, eu não me envolvo com política, eu tenho muitos amigos na política. Nada disso. Ele tem que se envolver porque a política realmente está já no fim da ladeira. Não tem mais para onde a gente descer. A gente tem que subir, agora a gente tem que dar uma guinada. E essa guinada depende do quê? De um movimento de unificação. Porque senão nós, pessoas de bem, vamos ser vencidos pela tal da estrutura. Ou seja, como se a gente não tivesse brio, não tivesse aí vontade política de mudar o que está acontecendo. Eu estou andando em comitivas nos bairros, a gente tem que fazer o que dá para fazer, e eu ouço muita recusa de outros candidatos, ou seja, o povo está acordado, é isso que eu enxergo, o povo está acordado. Pode ter aí um agrupamento grande, mas é um agrupamento limitado pelo poder que nós temos de urna, que é o poder do voto direto. Agora, para a gente alcançar, a gente tem que propagar, e para propagar a gente tem que ter o quê? O compartilhamento dos amigos que acreditam nessa boa ideia da gente poder realmente fazer uma política diferenciada. Então, os meus apontamentos e as minhas ponderações seriam o seguinte: a gente está num momento político, de forma nacional,
totalmente alheio ao que a gente está acostumado, tá? É uma guinada, a gente está realmente com tendão que está voltando, e a gente tem um momento que a gente consegue ganhar essa eleição. O PEN hoje, com um grupo de 18 candidatos a vereador, consegue ganhar essa eleição. Agora a gente precisa o quê? Acreditar que o povo é o gigante. O gigante não é o cara da estrutura. O gigante não é o cara que está jogando dinheiro na rua. O gigante é o cara que banca. E quem que banca? É o povo. Porque esse dinheiro não vem dos cofres e do banco desse pessoal. Infelizmente, esse dinheiro vem da onde? Dos nossos bolsos, através de cargos de comissão, que é desviado o dinheiro, através de obras irregulares, através de desvios de recursos. Infelizmente. Agora, quem não sabe disso? Quem não sabe disso? O povo sabe disso. Só que, infelizmente, a gente não consegue o quê? Levar uma situação, uma discussão adiante por falta de quê? De comprometimento de algumas pessoas. Se tivesse um grupo um pouco mais comprometido, muitas coisas aconteciam diferente. Eu assistindo o programinha, o Hilma fez uma pergunta para um candidato, referente até mesmo o plano diretor, né? Plano diretor e uma audiência que vai ter no dia 19. Quero só falar para o meu colega Hilma, que eu tenho aqui em mãos uma petição, aliás, 2 petições, para serem protocoladas amanhã, uma para o ilustríssimo senhor prefeito, tá? Pedido de cancelamento dessa audiência pública, e uma para o ilustríssimo senhor presidente da Câmara, também informando esse pedido. Porque nós temos aqui no município uma lei orgânica, que tem vários artigos, é uma lei que você formula toda a estrutura do município. Ou seja, a gente não está aquém, a gente não está alheio. Isso precisa ser seguido. Agora, num piscar das luzes, as coisas não podem acontecer dessa forma, né? Ter uma elaboração e fazer uma audiência. E essas audiências, infelizmente, quando você vai lá, você não consegue entrar, porque já tem um monte de gente lá que está ali para outros fins, que não aquele específico da proposta. Peço que o senhor conclua, por favor. Então, concluindo, gente, a gente está aqui numa campanha. O que eu queria é que realmente o que foi falado aqui foi de coração e foi claro. Eu não estudei para falar nada aqui, eu vim aqui porque eu tenho conhecimento realmente do que o município precisa. E a gente precisa do quê? De comprometimento também com a sociedade na questão da melhor escolha. A melhor escolha é Dr. Almir para prefeito 51, que eu peço que nos ajude e compartilhe essa ideia para a gente sair dessa eleição vitorioso. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado ao doutor Almir pela sua participação aqui conosco. Esses encontros demonstram a preocupação da CISI com o processo eleitoral, trazendo aqui os candidatos, fica muito mais fácil de conhecer um pouco das propostas que eles têm para governar a cidade. Agradeço a presença de todos aqui no nosso auditório e já convido você, amigo internauta da TV das Artes, que fique ligado, viu? Hoje nós continuaremos esse papo com os candidatos, recebendo logo mais às 19 horas o candidato Juninho do PSOL. Fique ligado, TV das Artes e a CISI nas eleições 2016.